parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, introdução. Estamos aqui ainda na introdução. Na parte aqui, aonde o Lama vai dizer o seguinte: o que nos motivou a transformar essas palestras em textos, ou seja, todo esse livro é um conjunto de palestras que o Lama proferiu e que ele transformou em textos. Ele está falando sobre o que motivou a transformar em livro, né? Então, o que motivou a transformar essas palestras em textos foi a percepção de que o cotidiano traz incessantes e maravilhosas oportunidades para praticarmos lucidez e profundidade. Eu acho que essa é a grande preciosidade desse livro, sabe? É que ele aponta para o cotidiano como um campo muito rico de prática, né? E a nossa mente tem uma tendência muito grande a dividir o mundo, né? Nós estamos inclusive estudando um capítulo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, hoje vamos destacar isso também, que se chama Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? E a gente tem uma tendência a fazer uma interpretação muito rígida disso, né? Como se o mundo fosse separado em mundo de Mamon e mundo de Deus. Não, o mundo é um só. Mamon e Deus aí são símbolos do modo de operação da mente. A mente pode estar operando escravizada ao mundo material, ao dinheiro, né? Ou pode estar operando entusiasmada com o progresso espiritual. Então o mundo é um só, a visão é que muda. No budismo, isso está resumido numa frase onde os mestres dizem assim: Sansara é Nirvana, Nirvana é Sansara. Né? Ou seja, o Nirvana, né, que seria na linguagem cristã o paraíso, né, é o mundo, e o mundo é o paraíso, não tem diferença. Qual é a diferença então? O modo como a mente está operando. Se ela está operando com apego, desejo e ignorância, aquilo vira Sansara, vira mundo de Mamon, vira sofrimento. Mas se ela está operando com compaixão, amor, equanimidade, aquilo vira um paraíso. Simples assim, né? Então aí remete àquela questão que a gente sempre tem enfatizado: onde é que está a felicidade, né? Onde buscar a felicidade, né? Dentro de nós mesmos. Eu até recebi uma chargezinha budista, né? Onde tinha um menino desanimado, sentado, chega uma borboleta e fala assim: caminhe para a frente. E aí o menino vira para ela e pergunta: mas onde é a frente? E ela responde: dentro. Nós não precisamos ir a lugar nenhum, né? O mestre Thich Nhat Hanh, que é um mestre budista vietnamita, tem um livro dele cujo título é Nada a Fazer, Não Ir a Lugar Algum, né? Que parece, né, endossar uma passividade, mas não é. Ele apenas está dizendo: você não precisa ir a lugar nenhum para encontrar a felicidade que você tanto procura, porque ela está aqui dentro de você. Está na forma, né, como você opera a sua mente. Você muda isso e você encontra a felicidade, né? E o Lama continua dizendo: entretanto, para que isso aconteça, ou seja, para que a gente transforme o nosso cotidiano em prática espiritual, é necessário observarmos alguns pontos por meio dos quais nossa visão e ação passam a incorporar a sabedoria budista de trazer benefício a todos os seres. Então, olha, a essência da transformação do nosso cotidiano em prática espiritual é essa motivação de trazer benefício aos seres. Por quê? Porque quando essa motivação brota no nosso coração, a gente inverte a lógica de Mamon. A lógica de Mamon é: o que eu posso fazer para que eu coloque o mundo de um jeito que ele traga benefícios para mim? Arrumar um bom emprego, construir uma boa casa, né? Ter uma boa esposa, um bom esposo e assim por diante. Aqui quando você inverte para a lógica do trazer benefício aos seres, aí você saiu do autocentramento, que é a origem da ignorância e, portanto, a origem do sofrimento. No budismo, eles chamam essa motivação de trazer benefício aos seres de bodhicitta. Chitta é mente. Bodhi é iluminação, então ela é a mente da iluminação. Porque a partir do momento que essa motivação brota, nós não nos tornamos perfeitos por um passe de mágica, mas nós passamos a avançar muito rapidamente no caminho espiritual, né? No simbolismo da flor de lótus do budismo, a bodhicitta é o talo da flor. Por quê? Porque o talo da flor conecta com o quê? Com a água e com o lodo do pântano, né? O lodo do pântano é a nossa ignorância, escuro, né? Como a nossa ignorância. A água são as lágrimas que essa ignorância
gera, porque ela gera sofrimento. E o talozinho é o quê? É aquele que conecta aquela flor linda de lótus, que são os meios hábeis daquele que quer ajudar os seres humanos, né? Ele cria várias habilidades para ajudar os seres humanos, e que conecta esse ser que está sentado no lótus, né? Ou seja, que já consegue ter uma visão mais ampla, é esse talozinho que conecta ele com o lodo, com a confusão. Ou seja, essa intenção de trazer benefício aos seres. Isso eles chamam no budismo de uma maneira até bastante poética de nascendo no lótus, nascer no lótus. A gente nasce no lótus a hora que a gente inverte essa lógica. Por isso aqui tem uma conexão direta com o nosso capítulo, não se pode servir a Deus e a Mamão. Porque quando a gente inverte essa lógica, nós passamos a servir a Deus, ou seja, passamos a avançar no caminho espiritual. Passamos a transformar o nosso crescimento interior na prioridade da nossa vida. Né? E aí o Lama continua dizendo: apresentamos o caminho que consiste em parar, serenar o corpo, a fala e a mente e desenvolver lucidez progressiva sobre nossa natureza e sobre a natureza de todas as nossas experiências. Então aqui, nesse livro ele vai trazer isso em mais detalhes. Quais são então as ferramentas para a gente transformar o nosso cotidiano em caminho de prática espiritual, né? em campo, né, de prática espiritual? É exatamente o que ele está dizendo aqui, né? Serenar corpo, fala e mente. Ou seja, a gente tem que desacelerar a nossa mente, porque por estar muito acelerada, ela não consegue ver as coisas com profundidade, porque a gente passa muito rapidamente de uma coisa para outra. A gente não para numa coisa. Hoje nós falamos na nossa mensagem sobre paciência perfeita, né? Paciência perfeita é aquela paciência do escultor. Vai ali com cada detalhe, passa horas, o artista pintando um quadro, né? Parece que não tem mais nada para fazer. Inclusive na nossa sociedade capitalista de hoje é muito mal visto. Você é artista, não vai ganhar dinheiro, né? Porque na visão capitalista criou-se aquele ditado, né, americano, time is money, né? Tempo é dinheiro. Nós transformamos tempo em dinheiro. Isso é estar no mundo de mão. Tempo não é dinheiro, né? Tempo é uma preciosidade, né? Uma preciosidade de oportunidade de crescimento. Então o que o Lama está dizendo é exatamente isso. A gente tem que fazer esse treino de acerenar a nossa mente, o nosso corpo, a nossa fala, para parar, olhar as coisas com profundidade, porque elas olhadas com profundidade, elas vão nos trazer muitos ensinamentos e muitas lições, que é o que a gente tem sempre falado aqui, né? Tem uma mensagem nossa que sorteamos algumas vezes, Jesus e dificuldade, né? Onde Emmanuel fala exatamente isso, né? Quem segue Jesus aprende a transformar a dificuldade em lição. Não tem dificuldade, na verdade, né? Quando a nossa visão se aprofunda e se amplia, a gente passa a perceber que não existe dificuldade, existe ensinamento o tempo inteiro. Por isso que é possível transformar o cotidiano em campo de prática espiritual, porque o cotidiano é um grande livro aberto. Agora, precisamos o quê? Como diz Jesus, ter olhos para ver, ouvidos para ouvir. Aí o Lama está trazendo aqui, o que são esses olhos para ver e esses ouvidos para ouvir? Serenar mente, corpo e fala, né? E ele continua dizendo o seguinte: no início, nossas experiências são vistas como internas ou externas. No fim do caminho, elas são reconhecidas de modo incessante como manifestação do brilho e silêncio da unidade primordial. Unidade primordial, quer dizer, a unidade primeira, que está na base de tudo. Ou seja, a gente, na nossa percepção comum, tem uma ideia de que existem experiências internas, né? Internas, quando, por exemplo, eu entro em contato com as minhas emoções, com os meus pensamentos, e outras horas eu tenho a impressão de que eu estou tendo experiências externas, quando eu olho para o mundo, né, e tenho impressões visuais, né, tenho sensações auditivas, ouço coisas, cheiro coisas, né? Mas à medida em que a gente vai avançando no caminho, nós vamos percebendo que essa aparente separatividade é apenas uma forma ignorante de perceber o mundo, porque na verdade não tem uma divisão muito exata entre interno e externo. Interno e externo estão o tempo todo se relacionando. E uma das provas disso é a nossa capacidade de significar e ressignificar coisas externas. Ou seja, com o nosso mundo interno a gente muda o externo. E também existe o contrário. Acontecimentos da nossa vida, acontecimentos externos mudam o nosso mundo interior, né? Muitos deles nos afetam e mudam o nosso mundo interior. Então a gente começa, quando olha com mais cuidado, com mais calma, quando para olhar,
a gente começa a ver que essa divisão ela é artificial. Ela não é o estado natural. O estado natural é uma grande unidade primordial, né? Na linguagem cristã, uma grande onipresença divina, né? E o Lama segue dizendo: prostro-me diante dos mestres que, inseparáveis da natureza do silêncio, refugiados no reconhecimento do brilho e da liberdade primordial, vivem a inseparatividade compassiva, manifestando a inesgotável energia de ação que brota da motivação de trazer benefício a todos os seres. É importante a gente entender aqui o significado da palavra prostrar, né? Porque prostração, fisicamente falando, né, é aquela hora que a pessoa se curva, né, diante daquilo que ela acha sagrado, né? Então, existe dentro do budismo, existe esse hábito, né? Na Igreja Católica, por exemplo, as pessoas se prostram diante da cruz, né? Da cruz de Jesus. Por quê? Porque aquilo simboliza o que há de mais sagrado em nós. Então, é como se fosse o ego, né, se dobrando diante da consciência, daquilo que é maior, daquilo que é mais amplo. O Berto Roden, inclusive, falando sobre isso, ele tem uma frase que acho que nos faz compreender isso com muita clareza. Ele diz assim: o eu, que seria a nossa consciência, é o maior amigo do ego, mas o ego é o pior inimigo do eu. Ou seja, né? Então isso deixa tudo muito claro, né? O maior, o mais amplo, tem que orientar o menor, e não o contrário. Por isso, Kardec vai dizer no Livro dos Espíritos, junto com os Espíritos Codificadores, que a raiz de todos os nossos problemas é o egoísmo. Porque o egoísmo significa o quê? A prevalência do ego sobre a consciência espiritual. Quando o ego prevalece sobre a consciência espiritual, eu não tenho essa motivação de trazer benefício aos seres, eu fico sempre buscando benefícios para mim mesmo. Aí eu me fecho no meu mundo. Aí eu, ao invés de ficar, de perceber esse espaço de liberdade que existe para eu atuar com compaixão, com amorosidade, né? Para atuar com equanimidade, eu me fecho em fronteiras que o meu ego cria, dizendo, não, aqui eu vou ficar nesse mundinho, porque isso aqui é perigoso, isso aqui eu tenho que me proteger, né? O ego não faz isso. Hoje, por exemplo, uma expressão externa do ego, a gente acabou de falar que externo e interno estão interconectados, né? Qual é uma das manifestações hoje externas dessa tendência do ego de autodefesa? É a existência de condomínios fechados, construir muros. O ego está sempre construindo muros. Na Idade Média, como é que era, né? Vivia-se daqueles castelos feudais, né? E para atravessar de um castelo para outro, tinha que sair com uma guarda e muita proteção, né? Porque dentro dos castelos, as pessoas se protegiam da pobreza, da miséria, né? Onde tinha os assaltantes, os ladrões lá, soltos lá fora, que era a população miserável, né? E ficavam vivendo dentro daqueles castelos. Então, eles tinham lá suas riquezas, viviam bem entre aspas, né, dentro das perspectivas materiais do mundo de Mamon, né? Mas eram prisioneiros. Sair do castelo era um perigo, né? Então nós hoje estamos encastelados dentro da nossa visão egóica de vida. Por isso a ignorância espiritual é considerada pelos mestres espirituais uma prisão. Estamos presos nesses muros, né? E o Lama segue dizendo assim: essa natureza ampla é a natureza ilimitada de Buda, além do espaço e do tempo, além de vida e morte, além de forma, reconhecimento e nome. Ou seja, essa consciência espiritual é algo muito mais amplo do que qualquer coisa que a gente possa conceituar. Não é algo que possa ser pensado, mas é algo que pode ser penetrado e percebido, através de práticas, né, meditativas, contemplativas, etc. Mas não é algo que possa ser alcançado pelo intelecto, né, por uma conceitualização. O intelecto ele pode servir de instrumento, né, como se fosse uma escada para a gente subir, né, e chegar até um ponto onde a gente vai ter que deixar a escada para trás e penetrar com uma outra percepção da realidade, que não essa que tenta definir e conceitualizar, certo? E o Lama continua: prostro-me diante de todos os mestres vivos que em carne e osso manifestam milagrosamente a natureza incessante de todos os Budas, né? Lembrando a experiência cíclica de sofrimento pela qual os seres passam quando perdem o reconhecimento de sua natureza original, volto a mente e o coração a todos os Budas que trabalham incessantemente e seguem produzindo benefícios incomensuráveis, ilimitados e incessantes, e refaço o voto de trabalhar para que o caminho do nobre sentar silencioso
possa seguir produzindo o fruto direto da lucidez ilimitada, mesmo em tempos de degenerescência. Então, olha só que coisa interessante, né? Quando o Lama fala assim, volto a mente e o coração a todos os Budas que trabalham incessantemente para produzir benefícios, traduzindo na nossa linguagem espírita, né? É a mesma coisa que a gente fala quando diz assim, que a gente busca manter a nossa sintonia com o plano mais alto, né? Ou seja, quando ele fala em voltar a mente para todos os Budas que continuam trabalhando incessantemente para trazer benefícios, ele está falando no correspondente da nossa linguagem espírita sobre esse nosso trabalho de manter sintonia com os planos mais elevados para canalizar vibrações superiores para o mundo em sofrimento. É o mesmo processo, né? E ele continua aqui e conclui dizendo que os seres possam da forma mais rápida reconhecer-se na experiência original que nunca perderam, pois ela não tem início, nem tempo, nem fim, e assim libertar-se da experiência onírica de existir em uma roda da vida, imersos na impermanência, né? Vejam como é muito parecido com a questão do paraíso, né? Adão e Eva foram expulsos do paraíso, de acordo com o mito, né? Com o mito de Adão e Eva, né? Quando eles comeram da maçã, né? Que é a maçã que deu a eles a noção do bem e do mal, ou seja, o surgimento da dualidade, né? No budismo isso é visto como, né? Nós nunca perdemos a nossa natureza original, né? Que é a nossa consciência mais ampla, a nossa consciência espiritual. Nós continuamos imersos nela, né? E quando terminarmos a nossa evolução, nós vamos retornar a ela. Essa é a visão cristã, né? Que combina com conecta com a visão budista também, né? De resgatar o nosso estado natural. São apenas duas linguagens falando de uma mesma coisa, né? Ou seja, isso reforça em última instância o fato de que, em essência, como nós dissemos no começo hoje, nós somos naturalmente compassivos, naturalmente amorosos, naturalmente equânimes, né? Então nós não precisamos fazer esforço para conquistar nada, nós só precisamos, na verdade, reconhecer o que já está aqui dentro de nós. Por isso Jesus nos deixou o recado: o reino de Deus está dentro de vós, para que a gente não ficasse se perdendo no meio do caminho, procurando esse reino onde ele não está. É dentro dos nossos corações que nós vamos encontrar, né, essa paz e essa felicidade genuína que a gente tanto anseia.